Ministro, boa tarde. Muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar com o senhor. Quem olha o Brasil de 2025 talvez se esqueça que há 2 anos havia uma turma que nessa mesma época do ano estava se preparando para invadir uns prédios públicos, provocar uma quebradeira generalizada e encaminhar o país por uma atmosfera que propiciasse um golpe militar. A normalização institucional de 2025 é uma das grandes conquistas do país hoje. O senhor concorda com essa análise? Acho que sim. De alguma forma, aqueles fatos ocorridos no 8 de janeiro de 2023 também surpreenderam-nos. Inicialmente, nós vimos aqueles episódios relativos à diplomação do presidente Lula, ou na data da diplomação do presidente Lula, toda aquela confusão, prisão de índio, a invasão da Polícia Federal, tentativa de queimar automóveis, mas depois aquilo arrefeceu. E nós tivemos um 1º de janeiro, que foi o dia da posse, absolutamente normal, né? Então, esse fato nos surpreendeu, embora todos aqueles que acompanharam todos os desdobramentos pós-eleição tinham preocupação com os episódios que de alguma forma se conectavam com o governo anterior. A presença de manifestantes em quartéis, de alguma forma tolerados e talvez até orientados a fazê-lo, interrupções de rodovia que a Polícia Rodoviária Federal não conseguia desobstruir. Em suma, é um Ministério da Justiça entre o ridículo e o patético naquele momento. Então havia dados assim. Mas depois do 1º de janeiro, a posse transcorreu de maneira pacífica. Não era de se esperar esse desdobramento que é registrado nas redes sociais, como o tal encontro, a tal festa da Selma, e com consequências extremamente gravosas, né, para as instituições, inclusive prejuízos materiais significativos, e também para a própria imagem do país no exterior. Agora, o Lula teve um papel muito importante nisso, né? Eu acho que a gente fica buscando corretamente cobrar o governo de coisas novas, né? Que não fique só nos programas antigos, tudo. Mas a impressão que eu tenho que a gente banaliza muitas vezes uma volta do Brasil a um caminho de tranquilidade institucional que não é trivial considerando o país que ele encontrou, né? Com certeza, eu acho que esse é um dado importante. O presidente Lula, em todas as vezes que esteve no governo, sempre primou por uma relação institucional civilizada, seja com o Congresso Nacional, seja com o Judiciário, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, que ele chama de Nossa Suprema Corte, sempre faz essa referência e esse adendo. E, inclusive, teve uma atitude extremamente cuidadosa em conduzir todos os episódios pós 8 de janeiro, visitando o Supremo Tribunal Federal, fazendo aquela reunião com os governadores, inclusive governadores da oposição, e desde então tem mantido um diálogo com os poderes de forma a mais elevada possível. Acho que isso permitiu que nós readquiríssemos essa nova institucionalidade, que não é nova porque nós passamos anteriormente, como você sabe, Guilherme, por 2 impeachments presidenciais, sem qualquer tumulto, além dos tumultos do debate. Nós passamos por CPIs muito ruidosas, não obstante, nada foi além disso.
E esses fatos de agora chegaram a um desdobramento preocupante, porque ao lado das invasões nós temos a omissão dos serviços de defesa, dos palácios, a omissão da própria Polícia Federal, que era uma preocupação que já estava muito presente durante o governo Bolsonaro, como que se comportaria a polícia em determinados casos. Quer dizer, de alguma forma, nós tivemos falhas nesses setores e talvez seja um ponto, inclusive, ao qual nós devamos prestar atenção, que como que a gente organiza a fuga para frente? Como que a gente, por exemplo, evita a participação mais ativa de militares na vida política? Como que a gente despolitiza a polícia? Essas são questões que eu acho que o governo deve responder. Há uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional no Senado que andou e parou. E de alguma forma não se tem resposta para isso. Mas, em geral, o governo tem tido uma conduta exemplar no sentido de passar uma ideia de relações institucionais absolutamente normais. Mesmo a relação com o Congresso, que às vezes nem é tão fluida, em razão das dificuldades de construção de maioria, se faz de maneira absolutamente civilizada, né? Então, nós só podemos louvar esse retorno à normalidade após esses anos tumultuários e tumultuosos que tivemos. Eu acho que o principal é que as discordâncias ficam restritas ao normal, aos caminhos normais da política, né? Você não tem eu sempre brinco, você não tem no Brasil agora, não tem que ficar dando F5 para saber se vai ter golpe de tarde, né? Nem diria golpe, porque até parecia que essa seria uma prática. A ideia do golpe em si mesmo, ela é muito complexa. Tem a tentativa de golpe, tem a manutenção do golpe, né? O país parece hoje estar num outro modo. Se acostumou à democracia, valoriza a democracia, valoriza a liberdade. Mas todos esses discursos, saudade do AI-5, o militarismo que é a solução, tudo isso exalava um cheiro de enxofre, vamos dizer assim, que não era bom, que não era positivo. Nós passamos 2 anos, você há de se lembrar, de pandemia, 2020 20 e 21, né? E 21. Isso se instala. E ao invés de nós buscarmos união, como praticamente todos os países fizeram, e já era muito difícil, porque havia muito dissenso na própria ciência em relação a isso. A pandemia impunha limitações às pessoas, causava desemprego por conta da paralisação das atividades em geral. Nós tivemos um governo extremamente ruidoso, propondo placebo para solucionar uma doença que era extremamente grave, aí o fenômeno da cloroquina, o ministro da Saúde que nada sabia do assunto, não entendia do SUS, uma grande confusão, né? O que tornou a administração de um sistema que tem que ser integrado, como sabe, o SUS é um modelo interfederativo, a União, Estados e Municípios. Na medida que a cabeça do sistema é disfuncional, isso desorienta todo o resto. Claro. E, não obstante, isto conseguiu dar uma resposta. Veja que quando veio a vacina, surpreendentemente, a imunização começa a partir de uma liminar do ministro Lewandowski, que manda ordenar esse processo e dizer, vamos fixar data para começar a imunização. Mas quando veio a vacina, teve um dia que o Brasil vacinou
3 milhões de pessoas. Isso é praticamente uma população, ou 1/3 da população de Portugal, não é? A população de alguns países europeus. Né? Veja, portanto, o ânimo de cooperação, de colaboração, de engajamento, de eficiência. Que o brasileiro tem, né? Que o brasileiro tem, né? Que o sistema deu mostras e fez com que isso caíssem os índices de mortalidade que eram altos, né? Agora, a gente está falando muito do Bolsonaro, a gente está falando do governo dele. Agora, a gente ainda vê um pouco essa lógica permeando muitas outras administrações. O senhor estava falando da cloroquina, da pandemia e tudo isso, cloroquina e mais. Eu estava pensando agora com a situação de São Paulo e o que a gente viu nos últimos 2 meses do ano com a violência policial. São Paulo chegou a ter um momento, nas últimas décadas, em que virou quase que um case de segurança pública. Né? Uhum. Uma cidade muito violenta, um estado violento, que conseguiu reduzir muito os indicadores e uma polícia mais profissionalizada. E a gente viu cenas brutais de violência que quando o senhor falou, quando em cima está disfuncional, o que acontece embaixo, né? Me pareceu um pouco isso também, né? Quer dizer, precisou o STF entrar em campo, mandar São Paulo cumprir a lei das câmeras corporais, né, para a Secretaria de Segurança de São Paulo mudar o tom, e agora um discurso de truculência que pode acabar, não, já causou uma truculência na ponta muito grande, né? Essa questão da segurança pública, vocês, ministros, já entraram em alguns temas, no caso do Rio de Janeiro, com a DPF das favelas, São Paulo agora teve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. É um tema que os senhores estão atentos para, quando necessário, fazer valer a Constituição? Com certeza. Nós temos nos ocupado com isso já em termos históricos. Você há de se lembrar que uma das violências muito comuns por parte da polícia era o uso, às vezes dispensável, de algema e exposição Sim. de presos. Nós editamos uma súmula Sim. proibindo o uso de algemas, a não ser quando ela se fizesse absolutamente necessária. E depois vieram várias decisões, os próprios mutirões carcerários que nós realizamos no CNJ, naquela época libertamos 22 mil pessoas. Em suma, nós temos tido muita atenção a isso. Agora acaba de ser homologado um plano geral para melhoria de condições dos presídios e estabelecendo metas para isso com monitoramento do CNJ. É claro que também nós não devemos ser ingênuos e atribuir a violência apenas à polícia. A polícia sofre muito, né? A polícia brasileira talvez tenha um grau alto de letalidade, mas ela também sofre muitos ataques. É preciso reconhecer isto. E é difícil todo esse quadro a partir de um estado enorme e uma cidade enorme como São Paulo. Felizmente, São Paulo não tem a situação do Rio de Janeiro, onde temos, além de tudo, territórios ocupados, territórios dominados por milícias, territórios dominados por organizações criminosas. Então, nós precisamos estar muito atentos. Eu recebi aqui no gabinete pessoas da sociedade civil do Rio de Janeiro reclamando da decisão tomada pelo ministro Fachin, e depois referendada por nós todos, que baliza a subida do morro, as ações policiais, recomenda a intervenção do Ministério Público, e num dado ponto da conversa, é muito curioso porque a gente vai sofrendo de algum tipo de esquecimento seletivo. É como se a liminar do ministro Fachin que tivesse causado todas as mazelas de segurança do Rio de Janeiro, ou que a polícia estivesse impedida de subir o morro por conta disso. Pelo contrário, a liminar veio depois que nós tivemos uma série de incidentes gravíssimos, né, graças a ações
policiais. Então nós estamos tentando fazer essa calibragem, como também é o debate sobre as câmeras. Eu me lembro que nos anos 2000, eu estive nos Estados Unidos e escutei palestras de policiais que elogiavam as câmeras como defesa dos policiais. Era uma outra perspectiva, porque muitas pessoas tendem a processar os policiais por abuso de poder ou abuso de autoridade. Portanto, a câmera funciona nos dois sentidos. É preciso ter essa percepção. Mas é bom que a gente tenha esse diálogo e que nós possamos valorar a segurança pública. Veja que se você fizer pesquisa, talvez no quadro de saúde e segurança pública, talvez haja até uma equalização. Ou em muitos locais, a segurança pública vem em primeiro lugar para as pessoas. Né? É fundamental. E temos esses locais que são ocupados por milícias, por organizações criminosas, por grupos os mais diversos. Certamente esse vai ser um tema das próximas eleições e nós temos que lidar com muita cautela para que a ideia de segurança pública não se convole, não se converta num vale tudo, né? Em que vale matar, bandido bom é bandido morto. É preciso que a gente tenha essa responsabilidade e, nesse sentido, o judiciário deve estar atento. Sim, combate à criminalidade, sim, dentro dos marcos legais. É um pouco isso que eu acho que o ministro Barroso passou ao restabelecer e tornar compulsória a utilização das câmeras em São Paulo. A principal bandeira do governo federal na área de segurança pública é a PEC da segurança pública. É o principal projeto do ministro Lewandowski hoje. Eu entendo que é importante se criar o fundo, se criar o sistema único de segurança pública, é importante para alguns crimes serem enfrentados, dar mais autonomia à PF, à PRF, mas, no geral, dada a quantidade de demandas de segurança pública no país, não é pouco para ser o principal foco de energia do governo federal? Talvez, se houvesse maior consenso nessa temática, coisa que talvez nós tenhamos tido em outros momentos, talvez a PEC fosse até dispensável, se pudesse construir a partir de balizas legais, como o ministro Jungmann fez durante o governo do presidente Michel Temer. Eu mesmo, presidente do CNJ, falei do SUSP como uma ideia de segurança pública. Porque, veja você, embora a segurança pública da PM e da Polícia Civil esteja na incumbência dos estados, é a Polícia Federal que zela no combate ao tráfico de drogas, especialmente o tráfico de drogas internacional. A defesa das fronteiras é das nossas Forças Armadas. É a União que tem todo esse sistema, que me parece estar extremamente hoje avançado, de Receita Federal. É ela que tem o COAF, que ela pode ter, portanto, serviços de inteligência. Então, tudo isso, de alguma forma, já está aí e existe no plano da União e deveria ser integrado em relação aos Estados. Nós, mesmo no TSE, trabalhamos a ideia do documento único e de um documento de identidade única, porque nós tivemos os fenômenos de cada pessoa ter uma carteira de identidade em cada estado. E, claro, o crime hoje, ele não é local, claro, ele não é estadual, né? No mínimo ele é interestadual ou internacional, né? Então, isso precisa ser devidamente integrado. Infelizmente, está havendo uma certa politização dessa temática e talvez por isso o governo tenha optado por uma PEC para tirar dúvidas e espancar qualquer discussão
que pudesse vir. Mas eu mesmo já defendi a criação do sistema a partir de balizas legais que são necessárias. Ora, se alguém tem um mandado de prisão em Goiás e entra no Distrito Federal, ele deve ser preso no Distrito Federal. Claro. Sabe, não faz sentido. Hoje, na comunidade europeia, tem um mandado de prisão europeu. Não é? Por que a gente não consegue ter uma base de cooperação nesse sentido? Então, é preciso que haja, talvez, maior diálogo. E, claro, também tem pontos da própria PEC que são questionados, inclusive por autoridades no âmbito federal. Por exemplo, a transformação da Polícia Rodoviária Federal em um corpo policial da União. Mas a União está tentando responder àquela pergunta também do 8 de janeiro, quem defende quando a polícia falha, né? Quando a polícia militar falha. Sempre esse assunto volta dentro de uma perspectiva do case boliviano, em que as Forças Armadas quedaram inertes e a polícia também. E aí as coisas acabaram se desencaminhando. Então é preciso que a gente discuta, e eu também não acredito que a PEC seja algo dogmático. Do que eu ouvi até numa palestra do ministro Lewandowski, é uma proposta para ser discutida e enquadrada. O que a gente sabe? Que um modelo de autonomia pura dos estados para tratar de segurança pública, ele não deu certo. Está aí, né? Está aí, está evidente. E que esse modelo tem que ser integrado, tem que haver uma cooperação. A Polícia Federal certamente é um setor muito adiantado em termos de inteligência, não é? E, por isso, tem que cooperar nessa área. Não é? Muitas vezes, o tráfico é interno. A Polícia Federal realiza a investigação e depois entrega para a Justiça Estadual sem nenhum problema. Em suma, é preciso que haja essa questão. A própria Constituição coloca que a segurança pública é também um direito de todo o cidadão e não se coloca vis-à-vis a quem. É preciso que a gente entenda isso. E essa tem sido a nossa compreensão. Tanto é que nós adiantamos um passo em relação às guardas municipais, entendendo que municípios que têm condições de ter uma estrutura policial mais robusta podem fazê-lo. A gente vai ter provavelmente agora a primeira grande capital, que é o Rio de Janeiro, né, valendo-se disso. O Eduardo Paes já anunciou que quer uma guarda municipal armada. Nós tivemos aquele episódio, salvo engano, do Washington Oliveto, em que o sequestro, de alguma forma, foi desvendado a partir de uma ação de um guarda municipal. Inicialmente, eles seriam, na verdade, guardas de logradouros públicos. Sim. Não é? Mas é preciso que... a realidade se tornou tão complexa que nós temos que olhar isso numa perspectiva mais geral, mais holística, não é? Sim. Ministro, até quando o STF vai precisar resolver problemas que o Executivo e o Legislativo não conseguem? O ideal é que a gente trabalhe nesse espírito de cooperação. Muitas vezes a gente esquece que essa Constituição criou, o que é algo extremamente importante, o conceito de omissão legislativa inconstitucional, criando dois instrumentos para isso, a chamada ação direta por omissão e o mandado de injunção. O que significa isso? Fundamentalmente que se executivo e legislativo não legislam, e isso afeta o direito das pessoas, as pessoas têm o direito de vir ao Supremo reclamar disto. E muitas vezes o tribunal pode emitir um juízo interpretativo, ou muitas vezes apela ao Congresso para que ele legisle. De alguma forma, o debate que nós estamos tendo agora sobre redes sociais e a necessidade de se fazer algum tipo de limitação ou complementação se coloca nesse contexto.
também as declarações de inconstitucionalidade não são censuras ao legislativo, são exames das leis que são votadas vis-à-vis a Constituição. E o próprio tribunal, às vezes, também faz um mea-culpa. Uma decisão relevante agora, você acompanhou isso, no governo Fernando Henrique foi aprovada a reforma administrativa, como também a reforma da Previdência. A emenda 19, que tratava da reforma administrativa, trazia um dispositivo que permitia que funcionários públicos fossem ocupantes de cargos públicos e que empregados públicos fossem contratados pela CLT, portanto sem estabilidade, embora com concurso público. Só para o espectador entender, explica, por favor, a diferença entre empregado e funcionário público. O funcionário público, ele é um ocupante de um cargo, portanto um lugar na administração, e só pode ser demitido, portanto ele tem estabilidade. Ele só pode ser demitido mediante, em caso de falta grave, não é? Mediante um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. O empregado público não, ele pode ser dispensado desde que haja algum tipo de motivo, pode ser até a dispensabilidade daquela atividade. Então essa foi a concepção da época. O Supremo recebeu, todavia, pedidos de impugnação em relação a esta emenda constitucional e disseram que ela não tinha sido votada em 2 turnos, que havia um destaque, em suma, e o Supremo deu uma liminar. Recentemente, esse assunto voltou ao julgamento, agora para o mérito. E, surpreendentemente, o tribunal fez um meia-culpa e disse, de fato, houve a votação em 2 turnos de votação, a emenda é regular, e isso dá ao governo um instrumento importantíssimo. No momento em que tanta gente critica o modelo enrijecido do serviço público, o Supremo devolveu para o governo uma reforma administrativa que não tinha sido encomendada. Portanto, ele pode ter a lista de cargos públicos dos servidores estáveis, aquelas que nós chamamos carreiras de Estado, o fiscal, o policial, o promotor, o delegado, e os demais podem ser atividades que serão contratadas mediante CLT. Mas veja, o próprio tribunal eventualmente pode se equivocar, como reconheceu nesse caso. A gente falou aqui de segurança, falamos antes de saúde, falamos agora de rede social, o senhor falou agora uma questão administrativa, temas que o Congresso poderia ter legislado. E a questão central hoje de tensão no país é que solução vai se dar a essa hipertrofia do uso de emendas por parte dos parlamentares. Foi no passado emenda de relator, agora está sendo emenda de comissão. O fato é que cada parlamentar tem um orçamento à disposição do mandato dele superior a de muitas cidades no Brasil. O Congresso não está gastando muito tempo e energia com usar um caixa como se fosse executivo e entregar obras, serviços, e legislando pouco, quer dizer, usurpando a função do executivo e não fazendo o dele, que é legislar a contento, como essas perguntas todas que a gente conversou agora mostram? Nós temos um modelo eleitoral que consagra esse sistema de eleição proporcional, de lista aberta. Portanto, nós elegemos parlamentares a partir de uma não lista, de uma lista aberta. Cada partido apresenta um número de deputados. E então, essas eleições são extremamente complexas. E veja, quando um partido chega vitorioso nas eleições presidenciais, no máximo o partido deste candidato tem uma bancada, vamos dizer assim, de 100 parlamentares. Em torno disto, quando eleito. Isto, em 513 parlamentares, é insuficiente, né, para votar qualquer projeto de lei. O que a gente engendrou dentro desse sistema? Foi o chamado presidencialismo de coalizão, né, uma contribuição
da ciência política brasileira para dizer que era preciso que os partidos se acomodassem na barca do governo, emprestando uma maioria parlamentar. Isto se fazia mediante ministérios, lugares, portanto, no governo, e se fazia também mediante emendas parlamentares. As emendas parlamentares eram feitas e eram liberadas, vamos chamar assim, de acordo com a conduta, a fidelidade do partido aos projetos governamentais. De uns tempos para cá, especialmente no governo Dilma, e isso coincide também com a presidência de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, cresceu a ideia, e mais do que isso, se consolidou a ideia de que as emendas tinham que deixar de ser emendas propositivas, mas elas iriam se tornar impositivas. Portanto, um núcleo das emendas elas se tornariam impositivas. E aí foram variando, emenda PIX. Só para você ter uma ideia, de 2015 até os dias atuais, foram feitas 4 emendas constitucionais tratando desse capítulo do orçamento. Portanto, o Congresso avançou muito sobre competências que até então eram tradicionais do Executivo. Salvo engano, hoje nós estamos com 50 bi, percentual extremamente elevado vis-à-vis as despesas discricionárias do governo e aos investimentos que existem, portanto, em emendas parlamentares. Algo extremamente complexo e muitas vezes sem um encaixe num plano, porque se fosse colocado para planos tais ou planos quais, mas muitas vezes isso não se encaixa num dado plano de investimento do governo. Alguns até discutem modelos como, por exemplo, a ideia de que as emendas parlamentares deveriam enquadrar-se num banco de projetos. Mas isso não está se dando. E nós estamos tendo também muitos escândalos com essas emendas parlamentares. Então nós estamos vivendo uma transição extremamente complexa e o Supremo Tribunal Federal foi chamado, tomou decisões a propósito disso. Nós tivemos reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado, e por isso foi votada uma lei complementar recente para tentar balizar essa questão. O que há, neste momento, é uma certa escaramuça em relação às emendas anteriores, às deliberações anteriores. Mas eu acredito que já agora, neste ano, com a votação da lei orçamentária, nós talvez tenhamos já um quadro de maior normalização. Saber qual é o valor das emendas parlamentares é sempre uma pergunta. Nos Estados Unidos se diz que elas oscilam entre 1,5% e 2%. Aqui talvez elas estejam em patamares bem mais elevados, né? Então, nós temos que saber qual seria o título adequado e qual é o modus faciendi, porque elas foram sendo descaracterizadas. As emendas de bancada, por exemplo, eram tidas como emendas estruturantes. Claro. Vinham governadores discutir. Era uma grande obra, né? Era uma grande obra que interessava mais de um Estado, então ou era fundamental. A bancada inteira colocava junto, né? Isso. E isso se perdeu no tempo e tudo foi se transformando em emenda, de alguma forma, individual. E vieram também essas emendas PIX, que caíram numa certa informalidade. Passa-se o dinheiro sem ter projeto. Portanto, a fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas Estadual e não pelo Tribunal de Contas da União. Em suma, muita confusão em torno disto, e acho que isso não está sendo positivo nem para a política, nem para a economia. Acho que é fundamental que isso seja discutido e seja normalizado. Acho que é uma questão que terá que ser discutida. Ou, eventualmente, proposta que, como você sabe, eu já defendi, patrocinei,
mas isso demandaria uma série de reformas, que a gente avance para um modelo semipresidencialista, em que o presidente tem alguns poderes, mas o Congresso elege um primeiro-ministro. E aí ele terá funções executivas, mas arcará com toda a responsabilidade. O senhor tem conversado sobre semipresidencialismo com o presidente Lula? Não conversei com ele sobre isso. Você sabia o que ele achava? Não, mas esses dias eu ouvi do politicólogo Lavareda exatamente uma consideração sobre isso. Quer dizer, ou de fato nós rearrumamos isso e damos uma lógica às emendas parlamentares, ou caminhamos para um outro modelo em que o parlamentar não só indicará a emenda, mas será responsável pela execução, né? Porque o governo é formado por parlamentares. Né? Sim. O que se imagina muitas vezes, ministro, é que algum parlamentar tenha algum tipo de interesse escuso ao esconder esse apadrinhamento das emendas, esconder que eles são as pessoas que indicaram, que pediram, que conseguiram aprovação. E quando surgem esses escândalos, como os que o senhor fez referência, né, envolvendo a execução de emendas, só faz aumentar esse nível de suspeita. O senhor acha que existem indícios que devem nos preocupar em relação à possibilidade de corrupção nesses casos? E quais outros pontos de transparência que as emendas devem melhorar para que a sociedade tenha segurança de que o dinheiro está sendo bem gasto? Eu acho que todos os princípios ligados à transparência, à publicidade e à rastreabilidade, todos esses princípios devem ser observados, como também a fiscalização. E a fiscalização tanto pela CGU como pelo TCU, porque se trata de verba pública federal, ao contrário do entendimento que graçou por muito tempo de que, repassado o dinheiro, isto deveria ficar a cargo dos órgãos de fiscalização estaduais. Acho que tem que ter essa visão. Aparentemente, no que concerne a esse caráter um tanto quanto obscuro da autoria, poderia estar relacionado com critérios diversos para a distribuição. Um parlamentar teria mais recursos do que outro, e por isso se justificaria o caráter menos transparente, a não identificação da autoria. Mas, obviamente, que isso não faz, embora tenha razões práticas, não faz um menor sentido, e é fundamental que isso seja resolvido, e eu tenho absoluta segurança que o Congresso vai encaminhar bem essa questão. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, o senhor considera que essa dupla, que provavelmente será a dupla que as duas casas vão eleger para comandar a Câmara e o Senado, vão conseguir ter uma relação mais harmoniosa com o Palácio do Planalto e com o STF do que hoje Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm? Eu não sei se mais harmoniosa, mas talvez igualmente harmoniosa. Certamente que os presidentes, de alguma forma, também ecoam as reivindicações de suas casas, né? E também nós não podemos desprezar um outro fator. Nós estamos entrando num ano de 2025 com votações importantes, projetos importantes, né, ligados inclusive à reforma fiscal, e isso é importante para o governo, para a própria economia e para as finanças públicas em geral. E nós também estamos nos avizinhando das eleições de 2026. Então é possível que haja algum tipo de turbulência nesse contexto. Mas são dois políticos experientes que contam certamente com apoio amplo em ambas as casas, e eu acredito também que são políticos bastante moderados e que certamente não darão eco a nenhuma reivindicação radical, de modo que me parece que o diálogo aqui se imporá de maneira clara.
Hoje no Senado, o senhor acredita que ainda existe risco de prosperar alguma daquelas propostas que tramitam, até hoje lá algumas, de se abrir um processo de impeachment contra alguns dos senhores? Eu não vejo que faça qualquer sentido esse tipo de proposta. A mim me parece que ali era um pouco de eco daquele momento político e que se queria, de alguma forma, constranger o tribunal. Processo de impeachment, por que motivo? Qual era o motivo do impeachment? O ministro A ou o ministro B deu uma decisão da qual nós não gostamos, mas que mais? Como se diz, o impeachment é um processo por crime de responsabilidade, é preciso tipificar bem. Então me parece que era um pouco de uso político naquele momento muito delicado pelo qual nós passamos, e o tribunal foi alvo, então, de muitas agressões, e também se tentou fazer o processo de impeachment. Não acredito que alguém imaginasse que levaria isso à conclusão, mas imaginava forçar o presidente da casa a, pelo menos, abrir um impeachment contra uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Nem penso que isso fosse bom para as instituições. A relação das instituições não se faz nessa base de chantagem e vindita, né? Nós temos outros instrumentos para dialogar, né? Se o STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro esse ano, o senhor teme uma turbulência social no país? Vamos aguardar primeiro o andamento do processo, né, e ver como isso ocorrerá. Normalmente, o processo, como sabem, do tribunal é muito transparente. Haverá certamente, se houver um processo, a partir de uma denúncia do Procurador-Geral da República, o Dr. Gonê, que é uma pessoa que se tem revelado, eu já ouvi de integrantes das mais diversas facções partidárias, que ele se tem revelado muito ponderado, dialoga com todos os segmentos da política. Se houver a denúncia, porque ele avaliará o cometimento de crimes. E aí o tribunal vai se debruçar com toda a ponderação sobre essa temática. Não espero tumulto. Aqui no tribunal, a gente tem 9 ministros não indicados por Bolsonaro, sendo o senhor indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e todos os outros indicados ou por Lula ou por Dilma. Então, de maneira que são 2 nos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques indicados por Bolsonaro e 9 não indicados por Bolsonaro. E muitas vezes eles 2 votam de maneira muito diferente dos senhores, né? Principalmente em temas relacionados de alguma maneira ao ex-presidente. Como que está o convívio hoje com os 2? Não, é um convívio extremamente harmonioso. Os 2, inclusive, integram a minha turma, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E nós dialogamos muito tranquilamente e temos o melhor entendimento. Justiça se faça, muitas vezes eles também não concordam entre si. E tem divergências também que se manifestam. No inquérito do golpe, a gente viu uma série de encontros que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve no Palácio da Alvorada e que estão narrados pela Polícia Federal como encontros e que foi deliberada toda a arquitetura daquele possível golpe. Esse é o material que está sob apreciação hoje do Procurador-Geral. Nessa mesma época, que era aquela meiuca ali que o Bolsonaro estava sem sair do palácio, recém-derrotado pelo Lula, dizia-se que ele estava deprimido, o inquérito agora está mostrando que ele estava, segundo a Polícia Federal, conversando sobre um possível golpe. Naquele momento, os 2 ministros se reuniram com o ex-presidente, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Isso está provado pelas agendas, mais de um encontro cada um. O senhor alguma vez, ou os seus colegas alguma vez,
questionaram o que os dois foram fazer no Palácio naquele momento? Não vi nenhum questionamento em relação a isso. Mas eu até suponho, a partir de conversas que também eu tive em outros momentos com o presidente Bolsonaro, que muito provavelmente eles tenham sido chamados, convidados, e tenham ido e escutaram certamente algum tipo de consideração e, se me é dado supor, devem ter feito considerações contrárias a qualquer aventura, imagino. Então, não me parece que eles sejam partícipes de qualquer converscote que visasse ao golpe. Eu conheci o presidente Bolsonaro no auge da crise da pandemia, a partir de um convite que acho que o André Mendonça me fez, o Jorge de Oliveira, e... Naquela época, o André Mendonça era advogado-geral da União, o Jorge Oliveira secretário-geral do Palácio do Planalto. Secretário-geral. E o líder do governo nosso lá do Rio Grande do Norte, o senador que na época era ministro e hoje é senador Rogério Marinho. Rogério Marinho, que era ministro à época. E quando começaram a sair notícias sobre contra o isolamento social e tal, eu ponderei a um deles que aquilo não era bom para o momento inicial de confronto com o Supremo Tribunal Federal. E depois de conversarmos algumas vezes, isso foi numa sexta-feira, eles me convidaram para ir ao Palácio, para dizer aquilo que eu estava dizendo a eles ao presidente. E eu levei, debaixo do braço, aquilo que nós tínhamos feito no governo Fernando Henrique, na crise do apagão. A ideia de um grupo, de um trabalho e tal. Com Pedro Parente, né? Com Pedro Parente à frente, sugerindo que era preciso de alguém responsável para fazer isso. E tivemos uma conversa muito franca. Mas eu percebi desde então, e tive sucessivos encontros com ele, que ele era muito dado a teorias conspiratórias. E o meu esforço em todo esses encontros sempre foi no sentido de demonstrar que as coisas não eram assim, que o Alexandre não ia mandar prender ninguém da família dele, que não havia, mas sempre havia alguém que tinha escutado alguma coisa e que levava, sabe? Então, eu imagino que esses colegas devem ter atuado um pouco nesse sentido. Sim. Ministro, quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Poxa, pergunta de milhões de dólares. Mãe de Ná, momento Mãe de Ná. Não tenho ideia. Vamos aguardar aí a possibilidade, inclusive, de reeleição do presidente Lula, né? Pelo que o senhor tem um convívio próximo com ele, pelo que eu tenho observado, o senhor percebe que ele goza de boa saúde para concorrer à reeleição? Acho que sim, e tem muito interesse em todas as questões que são discutidas, mas é claro, temos ainda aí algum tempo até as eleições e depende de muitas circunstâncias. Mas dá para ver que o Brasil voltou ao cenário internacional com grande prestígio. Nós estamos vendo aí as reuniões do G20, vamos ter aí a COP, em suma, um pouco naquela linha do futebol, o Brasil voltou, né, nesse contexto, graças também a essa normalização institucional, e isso já foi extremamente positivo. Como é que está sendo essa volta do convívio com o Partido dos Trabalhadores? O senhor teve, no início, primeiro e segundo governo Lula, o senhor teve uma relação muito harmoniosa. Depois, na época do governo Dilma, o senhor se afastou, vocalizou críticas públicas duras, né, falou do risco de um bolivarianismo no Brasil. E nesse governo, o senhor novamente está próximo do governo, com uma relação muito, muito harmoniosa com o presidente Lula. Como que era o dia a dia isso? Assim, chegou um momento que o senhor foi o vilão dos petistas e depois virou herói. Como é que é esse vai e vem? Eu acho que isso remonta ao governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Né? A gente se esquece
mas o PT fazia uma oposição, às vezes até figadal, né, ao próprio governo Fernando Henrique. Tanto é que combateram com muita força a minha indicação para o Supremo, já na segunda metade do segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Mas meu nome passou com tranquilidade no Senado e eu vim para cá. E desde então tive boas relações com o presidente Lula e tivemos um bom diálogo durante todo esse período. Veio o tempo do mensalão e também tivemos algum tipo de escaramuça. Às vezes diziam que eu era um tipo de líder da oposição aqui no Supremo Tribunal Federal, mas essa era uma forma irônica de tratar as minhas posições. Todos sabem que nunca deixei de dialogar com todas as forças políticas. Eu sou um admirador da política, da normalidade institucional e da solução que a política propicia, porque elas são mais duradouras do que as soluções autoritárias. E acho que foi fundamental também no que concerne, digamos, ao enfrentamento da Lava Jato. Eu fui a primeira voz que se levantou contra toda essa maquinaria de Curitiba, quando eles pareciam investidos de poderes mediúnicos. E fui também decisivo no que concerne a mudança na turma da questão que permitiu ao presidente Lula se candidatar. E depois, obviamente, as coisas mudaram, ele foi eleito e nós temos mantido um diálogo em alto nível, de quando em vez ele nos chama para dialogar, temos tido oportunidade de conversar, e ele tem revelado também muito respeito para com o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, Marielle, 8 de janeiro, são os que eu lembro sem dificuldade. O ministro Alexandre de Moraes é hoje, pelas relatorias que tem, o ministro mais poderoso desse tribunal? Não dá para medir assim o poder de ninguém no tribunal. Todos nós, de alguma forma, temos uma ou outra relatoria importante. O que eu reputo relevante é o papel que o ministro Alexandre cumpriu durante todo esse período, desde a relatoria do inquérito das fake news. E aqui eu participei ativamente da construção, quando o ministro Toffoli nos chama para fazer a abertura desse inquérito. Talvez nós tenhamos atirado no que víamos e acertamos no que não víamos, né? Então, isto fez com que o ministro Alexandre tivesse um poder enorme em função de tudo aquilo que se estruturava e se armava, o gabinete do ódio, todas aquelas práticas que se revelavam, tudo isso fez dele, obviamente, uma figura central. Foi central também na condução das eleições. Teve um papel importantíssimo em relação Claro, no TSE. No TSE. Veja aqui, e os vídeos aí das investigações relatam, o ministro Paulo Sérgio meio que sapateando no TSE naquele momento. E quando o ministro Alexandre assume, o ministro Alexandre encerra aquela comissão, né, e encerra, digamos, aquele mecanismo de agressão ao
o TSE. Então, ele cumpre um papel relevantíssimo. E, claro, também o é agora por conta também dessa relatoria desse processo. Acho que é um colega extremamente importante, integra muito bem o tribunal e, mais do que isso, eu já disse em outra oportunidade, foi a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, no momento azado. Porque, muito provavelmente, a gente nunca gosta do personograma na história, mas muito provavelmente uma pessoa errada no TSE talvez pudesse ter nos levado a situações extremamente preocupantes. Ministro, eu não vou falar nenhum caso específico, porque eu sei das limitações que os senhores têm para tratar de casos específicos, já que podem um dia acabar tendo que julgá-los. Mas, no geral, não tem algumas pessoas no Brasil que estão há muito tempo sem os seus direitos de liberdade de expressão plenamente garantidos? Estou me referindo a essas pessoas que estão com as redes sociais bloqueadas. Existem casos de empresários que tiveram as redes sociais bloqueadas, e alguns deles, inclusive, a partir de uma reportagem minha, da minha equipe, lá que estavam falando de golpe no WhatsApp, e o ministro Alexandre de Moraes foi muito firme. Mas tira desse caso concreto, eu quero falar no geral mesmo. A gente está falando, alguns casos estão indo para 4, 5 anos das pessoas sem acesso às suas redes sociais. Existe realmente necessidade disso? A liberdade de expressão dessas pessoas não está sendo colocada muito sub júdice antes de condenações virem? Temos que examinar os casos e chegar a um juízo de proporcionalidade. A falta de lei é um grande problema, porque a tecnologia veio antes, né? E nós estamos correndo atrás. Ao contrário do que acontece na imprensa, em que a gente tem balizas seculares, né? Seculares e regulações, direito de resposta, mesmo mudando moral, né? Aqui nós temos determinadas carências em relação a isso. Isso foi completamente mudado. E o próprio judiciário foi criando mecanismos como esse de bloqueio de acesso à rede, e é preciso, de alguma forma, tematizar. É o que nós estamos fazendo, de certa forma, agora, nesses dois casos com repercussão geral, envolvendo a rede e tentando criar, talvez, uma decisão de caráter aditivo, né, que a gente balize e dê balizas para uma regulação provisória até que venha uma decisão do legislador. Como você sabe também, Guilherme, não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial, é um problema das democracias no mundo, né? Como tratar essa temática? E é preciso que a gente, então, discuta, e é bom que se apontem problemas, para que nós possamos encontrar o devido critério para evitar abusos. O que nós sabemos é que também a internet não deve ser considerada uma terra de ninguém, em que todos possam fazer o que imagino que possam. De alguma forma era isso, né? O sujeito anuncia que vai matar alguém, né? Recomenda que alguém seja atacado e que a família deve ser estuprada ou coisas assim. Isso não pode ocorrer. As palavras têm peso e têm sentido. Talvez ele não faça isso, mas isso estimule pessoas a se encorajarem a fazer isso. Naquele debate que eu me referi sobre segurança pública, nós tivemos uma abordagem bem interessante de uma especialista da FGV, Joana Monteiro, a propósito dessa questão. Na frente do Tarcísio, do Lewandowski e do Raul Jungmann, esta jovem acadêmica disse em alto e bom som
os senhores não devem esquecer que as palavras dos senhores têm peso. E foi interessante que depois o Tarcísio pegou essa deixa para fazer um meia-culpa e dizer: nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, porque isso tem consequências, não é? E isso foi antes ou depois dele dizer que o PCC estava recomendando o voto do Guilherme Boulos? Não, isso foi agora. Foi depois? Foi depois. Foi o episódio recente, um debate que tivemos no IDP São Paulo. Mas então, depois das eleições? Depois das eleições. Certo. Então, é importante que nós saibamos disto, que essas pessoas que estão em grupos e tal, tenham essa visão e esse cuidado. Eu acho que todos nós estamos aprendendo um pouco com essas situações e certamente vamos sair fortalecidos disso. Certo. Ainda sobre a questão das relatorias do ministro Alexandre, a defesa do Bolsonaro, uma crítica frequente que eles fazem é de que ele acabou se tornando um pouco juiz universal a partir dos inquéritos das milícias digitais e das fake news. E que vários assuntos que não têm nada a ver com isso ele acaba pegando e trazendo para si em função dessas duas relatorias iniciais, que foram designadas pelo ministro Toffoli, né, no inquérito das fake news. Tudo nasce a partir do inquérito das fake news, designado de ofício pelo ministro Toffoli. Não lembra um pouquinho Curitiba isso e a crítica que os senhores faziam à Lava Jato? Não, acho que não. Acho que não. Uma crítica que se faz também é que ele está numa posição que é o investigador, portanto, é o presidente do inquérito, e também é vítima. Investigando um crime, um possível crime contra si. Só que eu até já respondi a essa consideração, lembrando que seria muito fácil eliminar qualquer um de nós do processo, na medida em que qualquer um que fosse investigado num processo decidisse nos xingar. Nós estaríamos impedidos e se impediria a corte por completo. Um pouco o que tem acontecido. Claro. Então não é razoável. Não, e se alguém que tem foro aqui, o presidente da República, por exemplo, tem foro no plenário, se ele ameaçar os 11, ele não pode ser julgado aqui? Não existe isso. Não é razoável que seja assim. O inquérito das fake news foi extraído de uma situação muito singular e, de alguma forma, os nossos antecessores aqui, que redigiram o regimento interno, viram essa situação fixando no artigo 43, quando houvesse um crime cometido contra o tribunal ou no tribunal, que pudesse haver uma investigação especial. Numa época em que o Supremo podia fazer, o regimento valia, como você sabe, como uma lei, era a lei processual nossa. E, de alguma forma, foi esse dispositivo que deu base para fazer o inquérito das fake news. Mas eu vou até relembrar que fui eu o primeiro a usar esse artigo 43, numa situação da qual você vai se lembrar bem. Houve aquele episódio entre Cabral e Bretas lá no Rio, e que Bretas se sentiu ofendido por uma consideração feita por Cabral e manda-o para Campo Grande, um presídio de segurança máxima. Veio aqui um habeas corpus e eu concedi a liminar para não mandá-lo para Campo Grande. Aí acho que numa combinação qualquer, telepática ou não, o Moro decreta a prisão de Cabral em Curitiba, por um outro processo. E ele é levado para Curitiba. E lá, você há de se lembrar, ele foi algemado e colocaram ferro nos pés, e aquilo ficou assim. E os advogados de Cabral vieram aqui reclamar. E eu pedia informações e ninguém dava, dizendo que aquilo foi para dar segurança ao Cabral. Como que você dá segurança a alguém, protege alguém, amarrando-o ainda mais, né? O acorrentando. E como não tinha resposta para isso, eu abri com base no artigo 43, um inquérito. Eu designei o Ali Majnun, o juiz auxiliar, hoje é desembargador do Tribunal Regional Federal, para que ele trabalhasse nessa questão. Eles acabaram fazendo depoimentos mais ou menos concertados e nós não tivemos nenhum êxito maior. Mas esse ficou como um precedente para
este caso que depois se convolou no chamado inquérito das fake news. Certo. O senhor virou quase um sinônimo de marca, né, que nem o barbeador Gillette virou a Gillette, todo mundo fala. Gilmar Paluza virou uma marca para se referir a eventos públicos cheios de autoridades e homens do PIB. É o apelido que pegou, criado pela minha colega Malu Gaspar. Uhum. Esse apelido irrita o senhor ou o senhor leva no gracejo? Não, de jeito nenhum. Um amigo meu até me ligou e disse assim, você devia registrar esse nome no INPE. Na verdade, não sinto nenhum problema com isso. A gente já faz há 13 anos o Fórum de Lisboa. Inicialmente era Fórum Jurídico de Lisboa, depois se tornou unicamente Fórum de Lisboa, porque é algo que vai para além do jurídico. No ano passado nós tivemos 3.000 inscritos no evento, portanto um número significativo e pessoas altamente representativas, e tem sido um evento importante. Isso começou a partir de ideias dos colegas portugueses e nossas, de fazermos um contraponto ao nosso Congresso de Direito Constitucional, que se fazia aqui. Vamos fazer algo também anual em Lisboa. E isso foi crescendo com debates que transcenderam, então, ao direito constitucional, ao próprio direito, envolvendo economia, finanças públicas, organização política. Discutimos lá semipresidencialismo, orçamento, as questões as mais variadas, clima, meio ambiente, e tem sido um ambiente extremamente aberto, plural, e certamente é um dos eventos marcantes da cultura luso-brasileira, embora nós também chamemos pessoas de diferentes nacionalidades. Um dos keynote speakers no ano passado foi o Tom Friedman. Logo em seguida, de Lisboa, ele escreveu um artigo recomendando que o Biden renunciasse. Então, quer dizer, é um evento de perfil internacional bastante marcante. A gente tem muito orgulho de ter concebido isso. Não imaginávamos que ia se tornar esse hit que se tornou. Como é que o senhor lida com essas críticas? Acho que quem mais vocaliza isso é o Conrado Blermende, e não dirige só ao fórum, mas fala do LIDE, fala do Grupo Esfera, fala desse modelo de encontros no exterior, entre autoridades, homens de negócio, jornalistas também, muitos jornalistas vão a esses eventos, dizendo que seria algo que soa impróprio, que soa como se tivesse que discutir no exterior uma coisa que não pode se discutir no Brasil. Você acha essa crítica tem algum fundamento frente ao que vocês fazem lá ou não? Não vejo nenhum sentido nisto, mas as pessoas podem pensar o que elas quiserem. Nós discutimos no Brasil e discutimos no exterior. A diferença de fazer um evento no Brasil ou um evento no exterior, e você sabe bem disto, é que, por exemplo, em Lisboa, nós temos um tipo de imersão. O próprio ministro de Estado, que vai fazer uma palestra, depois ele continua no ambiente acadêmico e acompanha, e às vezes até participa de debates. Quando isso não ocorre no Brasil, em que a gente acorre para um evento e em seguida sai, então há um tipo de imersão, e isso possibilita resultados muito melhores, eu imagino, pessoas participando. Hoje nós temos às vezes 4 ou 5 grupos, painéis paralelos, em que as pessoas estão discutindo e que o público e a mesa dialogam. Então é algo que é difícil de replicar aqui, porque as pessoas se deslocam para com esse objetivo. Com esse objetivo, para essa finalidade, e separam uma semana de suas vidas para isso. Então você vê professores, pessoas extremamente importantes acompanhando os diversos
debates. Esse é um diferencial. Mas as críticas de que pode haver uma influência de lobby, um advogado conversar com o juiz ou coisas assim, isso não tem nenhuma consistência. Nós que vivemos em Brasília sabemos que passamos em jantares, conversamos com as pessoas, nós também recebemos, vocês sabem, recebemos os advogados com a maior abertura. Esses dias passou um professor alemão aqui, um grande professor, o professor Hoffmann Riem, um dos grandes nomes da proteção de dados na Alemanha, foi juiz da Corte Constitucional alemã, e ele estava com um problema de mobilidade, tinha sofrido uma queda lá em Foz do Iguaçu. Então ele ficou sentado lá no Salão Branco e depois viu aquele amontoado de advogados conversando com os ministros no intervalo da sessão. E ele ficou um pouco admirado, falou: mas que abertura vocês dão? Veja, é algo nosso. Agora, é ruim? Não, é bom, é transparente. As pessoas estão no Salão Branco, o advogado está lá despachando com o ministro. Foi uma forma que os ministros encontraram de não ter que se recolher ao gabinete e acelerar o processo de audiência. Então a gente tem que parar com essas considerações de no exterior se faz assim ou se faz assado, e nós não deveríamos fazer assim. Nós temos um sistema brasileiro que funciona bem. A corte brasileira hoje tem como se apresentar no mundo, foi como uma corte que salvou a democracia, que evitou abusos dentro do seu modus procedente normal. Então, não acho que devamos copiar esses modelos e nem valorar demais esse tipo de sacralismo. Não conversar com o advogado. Não há nenhum problema em conversar com o advogado. Nós despachamos com todos os advogados, com toda a abertura, sem nenhum problema, e os advogados podem dizê-lo. Né? Então, agora, alguém vai a Lisboa para despachar com algum ministro? Isso é uma rotunda bobagem. Né? Ministro, a gente tem uma parte expressiva do país que não aprova esse STF, que, como o senhor falou, foi responsável por evitar que um governo que caminhava para o autoritarismo tivesse êxito. Teve um papel muito importante em outros momentos desse processo todo. Essas pessoas acham que o STF é parcializado, que o STF perseguiu o Bolsonaro, enfim, tem 1 milhão de críticas. E aí passa também para essa coisa de criticar condutas dos ministros, enfim. Se for dar ouvidos, existem críticas que uma parte expressiva, de novo, do país faz. O senhor acha que alguma dessas críticas faz sentido? Tem algo que o senhor, na posição de decano, olharia e falasse: não, isso a gente precisa fazer um meia-culpa, nisso a gente errou? Em relação ao tribunal, não vejo eu acho que é um tribunal extremamente cuidadoso nas questões em geral. As corrigendas que precisam ser feitas, o tribunal acolhe. E, por exemplo, a discussão sobre as decisões monocráticas, isso foi ainda na gestão da ministra Rosa Weber. O tribunal fez uma revisão. Foi uma prática que foi se hipertrofiando e que estava dando distorções, e o tribunal então fez uma autocrítica. E eu acho que o tribunal paga também um preço por ele representar o judiciário. E muitas das mazelas que eventualmente se podem atribuir ao judiciário nacional como um todo, às vezes se atribui então ao Supremo. A culpa é do Supremo, porque como o Supremo ficou muito visível. E aí até um ponto que é interessante, e eu até lhe devolvo a pergunta em forma de indagação, pelo menos de uma indagação reflexiva. É muito curioso
que o tribunal seja tão impopular, como dizem, tendo atuado tão bravamente na pandemia e tendo salvo pessoas como o tribunal acabou fazendo, porque foi o tribunal que, ao fim e ao cabo, limitou os poderes do Poder Executivo, permitiu que estados e municípios se organizassem para fortalecer o SUS naquele sentido, né? Muita gente que nos critica teve o pai, a mãe, o filho salvo pelo Supremo Tribunal Federal, ao fim e ao cabo. E eu digo, talvez os nossos apoiadores sejam silenciosos e os nossos críticos e adversários sejam bastante vocais. É uma versão dessa questão. Agora, em relação ao judiciário como um todo, hoje há muitas críticas em relação a desvios, em relação a penduricalhos, pagamentos excessivos, que não é o que se verifica aqui. O teto virou piso no Supremo Tribunal Federal. O Supremo teria o salário, mas isso tem ocorrido nos estados e também em alguns tribunais federais. E talvez haja falhas, até mesmo talvez uma falha de funcionamento do CNJ, isso precisa ser olhado. E é muito provável que críticas que queiram fazer ao judiciário sejam atribuídos ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal é inequivocamente o tribunal mais transparente do Brasil. Dá para se ver, e você sabe disso, acompanha-se as sessões, se sabe o que está fazendo, se alguém pede vista, se alguém demora muito para fazer. Até o processo virtual é totalmente transparente. O colega coloca o voto ali, o outro vem e acrescenta, diverge, ao contrário do que acontece em outros tribunais. De modo que, é claro, podemos sempre aperfeiçoar. Agora, não vamos ser um modelo, o europeu ou americano, por uma razão singela. Nós somos um tribunal brasileiro e temos uma cultura específica. Mas não tem aí também um desafio de comunicação? Talvez tenha exatamente esse desafio de comunicação. Talvez a gente formalize demais os raciocínios e não leve em conta como essa mensagem vai chegar para as pessoas. Vou pensar, por exemplo, na questão das drogas, do uso de drogas. O tribunal se preocupou em separar o usuário do traficante, para dizer, o usuário, ele continua a cometer eventualmente um ilícito administrativo. Não é permitido ele fumar, ou fumar em todo lugar, ou usar droga em todo lugar. Se ele, todavia, insistir nisso, ele merece um tratamento. É uma questão de saúde pública. Não obstante, os detratores do tribunal dizem que o tribunal fez um liberou geral. Não, o tribunal está encomendando que se crie um serviço de saúde específico para isso, tal como se fez em Portugal, para não permitir que haja um encarceramento tanto do usuário quanto do traficante, que nós sabemos no final resulta em mais mão de obra para todas essas organizações criminosas. Então, talvez nós tenhamos também um problema de comunicação e devemos prestar atenção nisso. Sim. O senhor falou do CNJ. O CNJ faz 20 anos esse ano. Como que o senhor avalia o funcionamento do Conselho, até onde ele conseguiu ir, quais são suas limitações, para onde ele deve caminhar? Eu tenho a impressão de que o saldo será positivo, em geral, porque antes, valendo-se da fórmula popular, reclamar do juiz, reclama para o bispo, né? Agora você criou uma estrutura para reclamar. Muitos casos foram corrigidos, o CNJ regula situações, algumas questões até banais, como sorteio de processos, evitar desvio na distribuição, uma série de providências que foram tomadas ao longo desses anos todos. Agora, tem havido também falhas. Talvez em algum momento em que se amadureça a ideia de uma nova reforma do judiciário, talvez se possa mudar a própria composição do tribunal.
eu acho do CNJ. O CNJ eu acho que tem um perfil muito presidial, presidencialista. Talvez um pouco com um caráter dualista, o presidente e talvez o corregedor, que é, respectivamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente, ou corregedor do STJ, não é? Então, a mim me parece que depende muito disto. E nessa questão, por exemplo, dos salários, dos penduricalhos, acho que agora os olhos estão se abrindo, mas vários presidentes que por lá passaram a entender que isso era um mal menor, que a magistratura estava muito sofrida com o teto, com as limitações, e que era razoável, então, essas fórmulas. E aí, um juiz federal vê que o seu colega estadual está ganhando muito mais, e isso, você sabe como isso gera esse jogo de pressão. E é um tema que nós vamos ter que enfrentar, acho que até o próprio governo está propondo uma PEC que tente regular, pelo menos, essas chamadas verbas indenizatórias, essas verbas acessórias. Aqui eu acho que tem havido falha no funcionamento ou alguma disfuncionalidade no próprio CNJ, e isso precisa ser, de fato, discutido. Para a gente encerrar, eu vou pedir uma ajuda sua aqui de público numa confirmação. Eu, semana passada, conversei com alguns senadores que tiveram no encerramento, numa festa de encerramento do senador Weverton Rocha. Uhum. E esses senadores me contaram um episódio muito engraçado, uma brincadeira, que o senhor teria feito com o ex-ministro, o senador Sérgio Moro. O senhor chegou numa roda, começou a cumprimentar as pessoas, deu de cara com o Sérgio Moro e falou assim: Moro, você por aqui? E aí, tá aprendendo alguma coisa no Senado? Uma brincadeira, uns riram e tudo, ele teria balbuciado, sorrido amarelo. Ficado um pouco sem graça, assim. Eu dei essa nota na coluna e o Sérgio Moro me escreveu, falando que isso não aconteceu absolutamente. Eu me dei o trabalho, liguei para mais senadores. No final das contas, conversei com 3 pessoas que presenciaram a cena, as 3 me falaram que aconteceu tal qual eu tinha confirmado, eu tinha escrito. Aconteceu ou não aconteceu? Foi isso ou não foi? Aconteceu. Eu cheguei lá, o Weverton faz uma costela, uma reunião de senadores, chama também pessoas amigas, e eu estava um pouco de cabeça baixa e comecei a cumprimentar os senadores que estavam numa roda, numa mesa e tal. E fui passando e cheguei ao final, me surpreendi com o Moro e tal. E aí eu cumprimentei, claro, como as pessoas educadas costumam fazer. E aí eu aproveitei e disse essa frase que eu tinha dito para ele aqui. Eu disse a ele, na verdade, eu acho o Senado uma grande casa, assim, foi uma escola para mim. Quando eu era estudante, na UNB, 75, 76, eu vinha para o Senado para escutar o discurso de Paulo Brossard. E ficava lá na galeria, assim, Marcos Freire, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, Petrônio Portela, era uma pleia de gente muito talentosa, mas aprendi demais com Paulo Brossard. E aí, quando o Moro deu-me a honra de uma visita aqui, que queria conversar, explicar fatos, eu disse a ele que aproveitasse para suprir eventuais lacunas no Senado, porque, obviamente, tem uma boa biblioteca e que lá ele poderia aprender muito. E aí me lembrei do episódio e eu cumprimentei fazendo esse gracejo. Tá certo. Aí é com riso que a gente termina. Obrigado mais uma vez, ministro, pelo seu tempo. Um bom ano aqui. Olha, um bom ano para vocês. Bom trabalho. Hein? Obrigado.